Olá, bom dia, mais um dia de leitura, né, da palavra do Senhor. Estamos aqui, glória a Deus, né, para mais um dia. Nós estamos lendo o capítulo 34 do livro de Êxodo e vamos ler agora o versículo 10, né? Muito grata a Deus por mais um dia e eu queria pedir a você que está me assistindo que você possa estar passando para outras pessoas, né? Também se inscrevendo no canal e passando para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham a possibilidade de acompanhar a leitura da palavra de Deus. Vamos lá. Deus faz uma aliança e a demoesta contra a infidelidade, né? Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançareis fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus. Abstente de fazer aliança com moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por ciladas. Mas derribareis os teus altares, quebrareis as tuas colunas e cortareis os teus postes ídolos. Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, lhe sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituem com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então aqui Deus demonstra a aliança dele, né? A fidelidade. Ele quer fidelidade. Deus quer fidelidade, né? Ele não quer que as pessoas sejam infiéis, né? Tendo Deus como principal e tendo outros deuses também. Deus não quer isso. Deus é zeloso pelo seu nome. Glória a Deus. Então vamos ler aqui o comentário do versículo 10. Assim como a presença de Deus fora revelada com milagres no meio do seu povo, no Egito, em prol dos israelitas e contra seus perseguidores, agora também a respeito da presença de Deus pleiteada por Moisés. No verso 9 que diz, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por herança. Então aqui você está reivindicando, né, a bondade de Deus, a presença de Deus no meio do povo. No verso 12 diz, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por ciladas, né? Cilada. Os israelitas iam entrar num lugar de cultura elevada, com cidades, agricultura e uma religião organizada e etc. Seria fácil para descendentes de escravos, depois de longos anos no deserto, simploriamente abraçar a organização de Canaã. A todo custo deveriam evitar a cilada de aceitar o paganismo à sua cultura. Então, aqui está falando sobre ter cuidado, né, de não abraçar o paganismo. E nós, enquanto filhos de Deus, também devemos ter esse cuidado, né, de estar adorando sempre o nosso Deus em espírito e em verdade, né? Glória a Deus. O 15 diz, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhe sacrificando alguém, te convide e coma dos seus sacrifícios. Então aqui ele estava
tendo esse cuidado, né, de não se prostituírem comendo coisas sacrificadas a ídolos, se prostituindo. A palavra é empregada para ilustrar a infidelidade religiosa, mormente porque Deus se revelou como um amantíssimo esposo de sua nação escolhida, e porque os ritos de Canaã inculcavam as piores imoralidades sexuais. Então, aqui estava o cuidado de Deus para que as pessoas não se prostituíssem, nem na questão do culto, nem realmente na parte de sexuais, sexualmente falando, né? Então, vamos para o versículo 18, que diz: as 3 festas. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe. Já foi falado anteriormente, né? Porque no mês de Abibe saíste do Egito, né? Deus está lembrando aqui que no mês de Abibe saíram do Egito. Todo que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-los-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de Deus. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás as festas das semanas, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no final do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. Não oferecerás sangue do meu sacrifício com pão levedado, com pão com fermento, né? Nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozirás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, aqui nós vemos que Moisés repetiu aqui novamente, ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, né, com o Senhor, e nem comeu, nem bebeu, né? Um comentário aqui da festa da Páscoa, né, do 19 ao 21, que fala: a festa da Páscoa relembra as leis sobre a primogenitura, que aqui são repetidas, e apontam para a Páscoa de Cristo, que morreu para nos fazer novas criaturas. Portanto, é hora de relembrar a lei do sábado, que celebra a divina criação. Aleluia. A festa das semanas é a segunda festa. A terceira é a colheita, né? Não cozirás. A compaixão é mais importante do que um prato, né? Aqui fala de não cozer. Não cozirás, o versículo 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra, a casa do Senhor, teu Deus, não cozirás o cabrito no leite da própria mãe. Então, não cozirás, a compaixão é mais importante do que um prato, né? Então, aqui está falando sobre compaixão. O 28 diz: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, e escreveu as 10 palavras, né? O preço do pecado, as tábuas originais foram escritas diretamente por Deus,
mas as cópias precisavam ser feitas por mãos humanas em 40 dias, ainda que sob direção divina. Então, a primeira vez Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites aprendendo de Deus. E aqui deixa claro, né, que foi Moisés quem escreveu, né? E aí ele esteve ali, o Senhor, com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas da aliança as 10 palavras. Então, foi Moisés que escreveu as segundas tábuas, né? Quando a comunhão com Deus começa a transformar alguém, este é o último a perceber essa transformação. Então, Moisés não sabia, né? Moisés. Estou lendo o 29 já. O 29. Quando desceu Moisés do monte de Sinai, o rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Então, fala exatamente isso, seu rosto resplandecia. É claro que este esplendor foi em consequência da comunhão com Deus. No momento, embora uma nuvem protegesse, Moisés de ver a plenitude da glória de Deus. Quando a comunhão com Deus começa a transformar alguém, este é o último a perceber essa transformação. Moisés não sabia que seu rosto estava resplandecente, né? Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. E tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria-o de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Então aqui Moisés, o rosto de Moisés resplandeceu porque a glória de Deus era muito grande, né? E ele pôs o véu. Homens pecaminosos não podem fitar um rosto iluminado pela santificação, que é apenas uma centelha refletida da santidade de Deus. Removi o véu. Entre os nossos íntimos pensamentos e Deus, não há nenhum segredo, pois Cristo sonda nossas mentes e nossos corações. E quando alguém se converte a Ele, não há mais véu sobre seu entendimento espiritual. Aleluia, glória a Deus, né? 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16, diz assim: Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluia! Então, quando se conhece a Deus, esse véu é retirado e você pode falar com Deus, né? Aleluia! Glória a Deus por isso. E o 35 diz assim: Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele de seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo e o rosto com véu até entrar e falar com ele. Cobria de novo. Como o brilho se desvanecia entre as entrevistas com Deus, então o mesmo véu que escondeu o brilho intenso também servia para esconder a ausência do brilho, para não denunciar os israelitas. Então aqui Moisés continuava com o rosto coberto, né? Que era para eles não saberem que o brilho tinha diminuído. Então, tanto era para cobrir o brilho, que era muito forte, como era para deixar coberto quando o brilho já tinha se desvanecido. O capítulo 35 vai falar sobre o sábado, né? Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes:
São estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor, que quem nele trabalhar morrerá. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado, né? Aí aqui fala um pouquinho sobre isso. Quem nele trabalhará morrerá. É a morte espiritual do que põe as ambições desta vida no lugar das coisas de Deus. E ainda é símbolo da morte eterna dos que põem o próprio esforço humano no lugar do sacrifício de Cristo, né? Então aqui nós vemos que não, se a gente quem nele trabalhará morrerá. É a morte espiritual do que põe as ambições desta vida no lugar das coisas de Deus. Então, nós não devemos colocar as coisas da gente, da nossa vida, na frente das coisas de Deus, porque Deus está escrito aqui, né, na palavra de Deus, que buscai o reino de Deus em primeiro lugar, né? Mas ele também fala que aí ainda é símbolo da morte eterna dos que põem o próprio esforço humano no lugar do sacrifício de Cristo. Então, o nosso esforço humano, ele jamais vai equiparar-se ao sacrifício de Cristo, né? Porque precisava que alguém 100% homem, alguém 100% Deus, viesse para morrer por nós na cruz. Então, nós não devemos tirar esse sacrifício que Cristo fez por nós, que foi tão maravilhoso para a nossa vida eterna, né? Que é, porque se renova a cada dia, a palavra de Deus diz. Não acendereis fogo, né? Deus quer tirar até a tentação de fazer vários tipos de trabalho. O único fogo aqui que queima no sábado é o fogo dos altares e do templo do Senhor. Então, era um dia para adoração, que nós agora tiramos o domingo, né? Quer dizer, algumas pessoas, outras ainda continuam, mas algumas pessoas, algumas denominações tiram o domingo para louvar e engrandecer o nosso Deus. Aleluia. O 4 diz, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Diz assim, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai, porque tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de onix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Aleluia. Então, vamos fazer aqui só uma leitura do comentário, né? Voluntariamente. Só a oferta feita segundo o propósito do coração, com alegria e amor, agrada a Deus. Então, quando você for dar alguma coisa a Deus, tem que ser de coração e voluntário, né? Que não seja por pressão, porque alguém está dizendo o que tem que fazer. Você tem que sentir no seu coração o desejo de realmente estar fazendo, né? Este espírito de boa vontade é uma grande coluna do caráter, né? Se alguém estranho, que é o povo no deserto, tinha tantas preciosidades para oferecer, terá de se lembrar que este povo tivera um milagroso passado. Os egípcios deram essas coisas aos israelitas após presenciar os milagres de que Deus fizera lá em Êxodo 3:22. Uma atitude de boa vontade deve acompanhar todas as coisas que oferecemos a Deus, inclusive nossas próprias virtudes que dele provém, né? Principalmente nossas virtudes têm que ser feitas com amor, tudo que a gente vai fazer para Deus, né? Glória a Deus, aleluia. O versículo 10 diz, os utensílios
do tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo. Versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta, à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então, até o 20, vamos ver que a palavra de Deus, aqui o comentário está falando, né? O verso 10. Venham todos os homens hábeis entre vós, né? Os materiais para fazer o tabernáculo eram oferta do povo, mas tinham sua origem na graça divina. Assim também a mão de obra é uma oferta do povo, mas sua habilidade vinha por inspiração divina. Então, Deus dava inspiração, como nós lemos ontem, né? Que ele preparou homens para poder fazer a obra dele. Ele prepara, na verdade, né? Ali foram os ofícios, né? Para poder fazer as coisas de ouro, para fazer tudo. Então, tinha que ter pessoas preparadas. E agora, para pessoas preparadas para levar a palavra de Deus, porque Deus capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Glória a Deus por isso. Então, o 11 19, um resumo dos objetos sagrados descritos nos capítulos 25 a 30. Então, vamos ler agora o versículo 22, que diz: a prontidão do povo em fazer ofertas. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e toda mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizeram por intermédio de Moisés. Aleluia, glória a Deus.
Então, aqui, fivelas, no versículo 22, né? Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, né? Então, as pequenas economias do povo nômade sempre se constituíam de joias e enfeites, mesmo quando os atavios não eram mais usados, eram guardados como dinheiro. Então, estava tudo guardadinho lá e eles trouxeram, né? O versículo 23 diz: E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Aí diz assim: estes materiais significativos se descrevem em 25 e 38, que a gente já leu, né? Já está lá para trás. Mulheres hábeis. A igreja possuíra mulheres de grandes ternura e dedicação, que deram do melhor e da especialidade do seu trabalho, né? Aleluia. Pelos de cabra. O método mais comum de fazer material para a tenda era o ofício do apóstolo Paulo, que lhe dava o sustento durante as viagens missionárias, Atos 18:3. Até hoje se fabricam tendas desse tipo no Oriente. O 27, príncipes, não no sentido de filhos de família real, mas líderes entre o povo. Talvez os chefes de mil, que está escrito lá quando o sogro de Moisés foi dividir, né, as pessoas. Então, pode ser que está falando nesse sentido. São estes que tinham privilégios, mas também o dever de usarem valiosas joias que o povo comum não possuía. E o 29, voluntária. 4 vezes neste parágrafo se menciona a disposição do coração e o impulso do espírito. No 21, 22, 26 e 29. O Espírito de Deus o encheu. Se um operário precisa de plenitude do Espírito para fazer uma cópia física do tabernáculo eterno de Deus, quanto mais os crentes vocacionados para ser o templo do Espírito Santo carecem desta plenitude. Esta plenitude inclui a habilidade que é a sabedoria prática para cumprir a vontade de Deus neste mundo, a inteligência que é compreensão intelectual das coisas de Deus, seja no labor diário, seja na leitura da palavra, o conhecimento que ajudou Bezalel a guardar em mente o padrão do tabernáculo e ajuda o crente a ter claras diretrizes sobre sua vocação individual. Tudo isso serve para a edificação do povo de Deus e um fim proveitoso, como vemos nos versos 32 e 33. Então, a gente vai ler aqui o templo do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios, e Efésios 5,18 fala da plenitude, né? 1 Coríntios 6,19. Vamos ler primeiro. 1 Coríntios 6,19. Diz assim, a palavra do Senhor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui está, nós somos o templo do Espírito Santo, somos o santuário do Espírito Santo de Deus, e que nós não somos de nós mesmos, né? Aleluia, glória a Deus. E agora Efésios 5,18. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui para ser pleno, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, o versículo 30 é: Deus chama a Bezalel e a Oliabe
Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então, esse Bezalel era da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe pôs o coração para ensinar a outrem. Olha aí. Quer dizer, Deus, além de preparar a pessoa, ele também preparou outra pessoa para ensinar outra pessoa, né? E a ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, aqui nós vemos duas tribos trabalhando juntas, né? A tribo de Judá e a tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e até a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezaleel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Então, o Senhor não só ordenou o que devia ser feito, como preparou pessoas para fazerem. Aleluia! Vamos ler aqui os comentários, né? 34, para ensinar a outrem, né? O servo de Deus nunca recebe bênção de capacidade só para o seu proveito próprio. Recebe a intuição para ir transmitindo aos outros tudo que de Deus recebe, seja de consolação, seja de instrução. Então, quando você aprende algo e você repassa, é também algo de Deus, né? Deus quer que você também faça isso, que você reparta o que você aprendeu, né? E o que você também está sentindo para também consolar outras pessoas, se você está passando por situação desse tipo, né? Então vamos ler 1 Coríntios 1, 3 a 5. 1 Coríntios 1. Para ficar mais claro, né? Eu gosto muito de ler a palavra de Deus do Velho e do Novo para poder ter você entender a conexão, né? Então, 1 Coríntios 1, 3 a 5, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo ele deles o nosso. Graças vós outros e paz a parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos, nele em toda boa obra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e qual também vos confirmará até o fim, para seres imprevisíveis o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado, e comunhão do Filho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui ele está falando, né, sobre a gente passar adiante, né, o que Cristo ensinou para a gente, né? Aleluia! Então, o 1 Coríntios também 9, 16 a 18. 1 Coríntios 9, 16 a 18. Diz assim: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Então, é a obrigação do crente passar a palavra de Deus para frente.
porque ai de mim se não pregar o evangelho, né? Paulo está falando aqui, e ai de nós também, né? Se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então aqui nós temos que levar a palavra de Deus de coração. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que me dá. Então aqui está falando que ele recebeu de graça vou passar, né? Aleluia. E o 36, versículo 1, que trabalharam, né? A habilidade e o material já estão à disposição dos seus servos. E o padrão está dado com todos os pormenores. É só pô-lo em prática, a tempo e fora de tempo, e viver à altura da sublime vocação, confiando no auxílio de Deus. Então, o Deus deu toda a diretriz de como fazer, qual material usar. Lá no Egito, ele já pensava, já sabia que ia acontecer isso, que ele ia pedir isso, então já pediu para as pessoas pedirem, né, o ouro às pessoas do Egito. Então Deus tinha tudo planejado, né? Deus tinha tudo planejado, ele sabia tudo como ia acontecer. Então, ele planejou todos os móveis, planejou todas as coisas e capacitou pessoas e fez tudo. Então agora vamos trabalhar, né? Vamos fazer. Então Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés entrega agora. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Versículo 2. 36, versículo 2. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Então aqui a gente vê que, além de Deus ter colocado no coração, os homens foram, né, de boa vontade. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Além de ter trazido naquele dia, todas as manhãs traziam mais coisas. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés. E a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Já pensou, né? Todo mundo trazendo e foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha já era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava, né? Então aqui as pessoas foram muito generosas, né? A ponto de pedir, parem de trazer, já trouxeram demais, né? Então vamos ver aqui os comentários que aqui está dizendo aqui. Homens sábios são aqueles que fazem a obra de Deus, e esta é a verdadeira definição da sabedoria: meditar na vontade divina e pô-la em prática, segundo a plenitude da sua capacidade. Então, cada um faz do seu modo, né? Eu estou fazendo do meu modo, do modo que eu acredito que seja um modo bom, né? Confortável. Então, eu estou fazendo aqui, lendo a palavra de Deus, e estou também na minha vida colocando em prática. Glória a Deus. E muito mais. Bem-aventurados são aqueles que generosamente dão para a obra de Deus, antes de proclamado não haver mais tempo, né? Está lá em João 9, 4 a 5. O versículo 8, as cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida.
5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabras cortinas para servirem de tenda sobre os tabernáculos. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, e fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tinta de vermelhos, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Versículo 19. Vamos ler aqui os comentários. O versículo 13. Fizeram 50 colchetes de ouro. Prendiam os 2 conjuntos ou agrupamento de 5 cortinas. Cada um, desta maneira, era possível carregar e montar as cortinas do tabernáculo, sem o empecilho do seu peso, o que haveria se as cortinas fossem juntadas em um modo permanente. Então, aqui toda a preocupação de fazer tudo bem direitinho era porque era móvel e tinha que carregar, né? Esse tabernáculo, essas cortinas, tudo isso. Então, tinha que ter muito cuidado para fazer de forma que ficasse a logística muito boa, né? Para carregar de um lugar para outro. Então, cortinas, no versículo 15, diz o comprimento das cortinas, né? Esta camada de cortina grossa servia para proteger as cortinas da cobertura interior do tabernáculo do sol e do mau tempo. 30 côvados, esta cortina sendo 2 côvados mais longa do que as outras cortinas internas, podiam cobrir satisfatoriamente o tabernáculo. A opinião apresentada no Dictionary of the Bible de Smith de que havia uma viga colocada no meio do teto, o qual era sustentado em uma posição acima dos 10 côvados, 4,6 milímetros, que era a altura descrita no Êxodo, a cerca do tabernáculo. Não pode ser aceita se comparada com as medidas das cortinas. Os colchetes de bronze. Devemos entender que provavelmente o bronze seria cobre, né? Esses colchetes seriam para assegurar e unir a cobertura externa. As cortinas internas eram unidas com ouro. O versículo 20 fala sobre a coberta de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado do norte. Aqui o comentário. As tábuas, em hebraico, gerashim. É mais do que
provável que essas tábuas, dispostas em forma de esquadrias de madeira, não eram muito sólidas. Os dois principais sarrafos laterais seriam, nesse caso, os que nossa versão traduz por dois encaixes. Tinham a vantagem de serem mais leves e davam um aspecto estético às cortinas, que os cobriam pelo lado de fora. E derrubando. 26. Norte, 26. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua, ao lado do tabernáculo para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam a primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava o meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passaram as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. Vamos para o versículo 35. Fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os 5 colchetes, suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Vamos ler aqui os comentários, né? O verso 35, que diz que fizeram também o véu de estofa azul. O véu. Enquanto o véu estava no templo, o caminho para o Santo dos Santos e a plenitude da comunhão direta com Deus estava fechado. Quando o véu foi rasgado na hora da morte de Jesus Cristo, Mateus 27, 51 e Hebreus 10, 20, o caminho se abriu. Através de Cristo temos acesso perpétuo ao trono da graça, tanto agora como na eternidade. Aleluia, glória a Deus que o véu, né, foi rasgado de alto a baixo, né? Vamos ler Mateus 27, 51. Mateus 27, versículo 51, diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, né? Então, esse momento em que Cristo desceu, né, à terra, o véu se rasgou, né? Glória a Deus por isso, né? Então, ao altar, Cristo veio para nos salvar, né? E esse véu foi rasgado, né? Glória a Deus por isso. E o caminho se abriu através de Cristo. Temos acesso perpétuo ao trono da graça, tanto agora como na eternidade. Glória a Deus, né?
O versículo 37 fala do reposteiro. Nos lembra de Jesus Cristo, pois ninguém pode entrar no aprisco da salvação sem passar por ele, né? Esse reposteiro que fala aqui, fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, linho, fino, retorcido, obra de bordador. Então, esse reposteiro ele também lembra a pessoa de Cristo, né? Que nós não podemos ir ao Pai a não ser por Ele, né? Glória a Deus. O capítulo 37 agora. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio para o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro cobriu por dentro e por fora, a cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. Então, aqui era a forma de levar a arca, né? Sem tocar na arca. A arca é o lugar no qual Deus se encontra com o homem. Uma sombra do encontro mais completo efetuado pela encarnação, a paixão de Jesus. Junto com o propiciatório, era o único móvel no Santo dos Santos. Os demais móveis podiam ser vistos pelos sacerdotes no discurso normal dos seus deveres, mas o Santo dos Santos, no lugar lá, não podia ver todo momento. Então, o 36, o propiciatório, o versículo 6, propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez, nas 2 extremidades do propiciatório, e um querubim na extremidade de uma parte e o outro na outra extremidade. De uma só peça para o propiciatório fez os querubins, nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de faces voltadas um para a outra, olhando para o propiciatório. Cristo é o propiciatório de Deus, né? Romanos 3,25 diz isso. A habitação. Romanos 3,25. Vamos ler Romanos 3,25. Romanos 3,25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus propôs no sangue de Jesus ele ser o nosso propiciatório, né? Ele foi o nosso propiciatório, Jesus. Só por intermédio dele o homem pode se aproximar da glória divina sem ser condenado. Por isso, está lá em João 3,36. Por isso que só no propiciatório pode existir uma representação da glória de Deus, na forma de 2 querubins esculpidos, que antes serviam para guardar o caminho da árvore da vida, mas que no Santo dos Santos guardam a santidade de Deus. Aleluia. A mesa, agora, fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha um comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio, de ouro puro, e cobriu-lhe e fez uma bordadura do ouro ao redor. Também lhe fez molduras ao redor da largura de 4 dedos, e fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Depois a moldura estava as argolas, como lugares para os varais,
para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para levar à mesa. Também fez de ouro puros utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que haviam de oferecer libações. Então, a mesa era para expor os 12 pães que representavam o cuidado de Deus em providenciar alimento natural e espiritual para cada membro do seu povo. O número 12 apontando para as 12 tribos. O versículo 17 fala do candelabro, né? Candelabro. E a gente vai ler só mais esse. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas em uma outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro, mas no candelabro mesmo havia 40 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre suas hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre suas outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As 2 maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. E também lhes fez 7 lâmpadas, as suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Amém? Vamos ler os comentários, né? O versículo 17, candelabro. Lembra-nos de Cristo, a luz do mundo. Aleluia. Eu amo ler esses comentários porque faz uma ligação muito maravilhosa, né? Espevitadeiras, tal como as lâmpadas precisavam de cuidado especialmente com a renovação dos pavios, os crentes e as igrejas que eles compõem precisam de uma atenção não menos cuidadosa para que a luz de Cristo continue brilhando neste mundo de trevas. Aleluia. Pelo enchimento do Espírito Santo, né? A rejeição da disciplina é seríssima, então nós devemos gostar da disciplina, né? Porque quando a gente é disciplinado, Cristo está nos ajustando, né? Está nos ajudando a sermos melhores. Aleluia. Então, a leitura de hoje fica aqui. Amanhã nós vamos começar com o altar do incenso. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia de leitura, né? Amado Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por ter nos guardado, por ter nos acordado e por nos manter, Senhor Deus, firmes, fortes na Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus, que venha para ser, Senhor Deus, para Ti, honra, Senhor Deus, que cada um possamos ser honra nos Teus olhos, Pai, vasos de honra, que possamos trazer a palavra de Deus para outras pessoas, Senhor Deus, não ficarmos com ela para nós. Em nome de Jesus, eu te oro, Senhor Deus, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigada e um bom dia. Que Deus nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.